Agora, voltando a essa questão da sua candidatura você ainda pensa em voos nesse sentido para o Executivo do Estado? Ou não é algo que paira na sua mente hoje? Eu tenho muita vontade de tentar trabalhar a integração entre cidades. É um tema que eu sou muito fascinado e eu acho que tem uma floresta, assim, muitas possibilidades, muitos lugares para explorar, para perceber muita potência nisso. Eu acho que o Brasil faz muito pouco integração entre cidades. E aí isso necessariamente na política exige uma visão de estadualizar de alguma forma. Eu não sei se para governador, eu não sou um cara assim, estranho falar isso porque todo político fala, né? Mas é de coração. Eu não sou um cara, eu quero tal cargo e tal. Eu sou muito apaixonado pela parada que eu posso fazer. Isso eu tenho, assim, meu olho brilha mesmo. E eu tenho vontade de fazer alguma coisa nessa área de cooperação entre cidades. Então, eu não digo ser governador do estado e tal, esse tipo de cabeça. Mas você vislumbrar algo que, puta, eu saberia fazer isso aqui. Eu acho que eu consegui ajudar nessa parada. Esse tema da cooperação entre cidades é um tema completamente subexplorado no Brasil. Não tem, cara, é um absurdo, assim. Quais são mesmo as interações possíveis do Rio de Janeiro com a sua Baixada Fluminense fronteiriça? Imensas. As chances de Niterói cooperar com São Gonçalo, com Maricá, com construir coisas juntos. Isso ser um bloco, né? Criar soluções conjuntas para problemas que afetam a todos eles, né? Que não é um tema que não apareça no debate político, mas tem muito pouca ação. Aparece, geralmente aparece um cara falando assim... Trânsito, por exemplo, é uma questão completamente... Pelo menos em Niterói a gente sofre ainda dor de cabeça em relação a logística urbana da cidade e tudo mais, e também está totalmente correlacionado à questão de São Gonçalo, ao entorno, ao movimento mesmo que se faz de São Gonçalo muitas vezes para as barcas, para o centro de Niterói, para escoar para o Rio. Você precisa de uma política estratégica entre as cidades para se resolver essas questões. Eu tinha até uma pergunta engatilhada que era nesse sentido de como tô como diretor artístico do teatro lá do município, a gente vai até trazer o secretário de Cultura de lá aqui, eu acho legal isso, que veio de Niterói, vai vir de São Gonçalo, dessas possibilidades de interação institucional entre as cidades que eu sempre achei muito pouco explorada. No campo cultural, da zoeira e tal, a gente sempre brinca a rivalidade entre Niterói e São Gonçalo e tal, até entre Niterói e Rio, mas eu sempre pensei que faria muito sentido Niterói e São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e a capital, no mínimo, para pegar por baixo, assim, terem várias ações conjuntas, sabe? Porque vocês podem ter... São territórios que podem combinar políticas e vai beneficiar todo mundo, muito, né? De uma maneira muito intensa, assim. E aí, é óbvio, a gente entende as politicagens, os grupos, as disputas e tal, mas como tornar isso... acima dessas paradas, entendeu? Ou seja, manter as mesmas rivalidades que pode se manter, que é normal, que faz parte do jogo, mas que ainda você consiga combinar coisas. Porque Niterói e São Gonçalo, esse bloco... Você levantou uma coisa aí que é aí que tá a grande questão, né? Você tem grupos políticos diferentes nessas regiões. Como você ter esse diálogo em prol do todo? E não, tipo assim, puta, se eu fizer, vai beneficiar aquele grupo político que tá não sei o que, tá em Maricá, ou que tá em São Gonçalo. Entre essas paradinhas de interessezinho, babaquice que... Mas é difícil retirar isso muito, da política. Mas eu acho que no campo legislativo, por exemplo... você ainda tem um grande espaço para avançar, porque isso existe também entre o presidente e os governadores, entre os governadores e os prefeitos, e algum nível de cooperação é exigido entre esses entes, porque você tem legislação que vai obrigar o cara a fazer SUS, esse pedaço do SUS é com esse pedaço é com esse. Responsabilidades concorrentes. Baixa complexidade, alta complexidade, aí você constrói legislação. Então, às vezes a galera também não dá muito valor assim, para os deputados, para os parlamentares, mas eles são muito importantes, porque quando você tem um bom arcabouço jurídico, meio que o cara quer fazer o que quer, mas ele tá meio obrigado também, tá meio preso a fazer certas paradas, que são o mínimo. Então, do jeito que tem rivalidade política entre presidente e governador, entre governador e prefeitos,
E ainda assim você verifica algum nível interessante de cooperação, mesmo com governos diferentes, que é claro que piora, né? Quando são governos aliados melhora, mas ainda assim tem, porque não tem legislação que trate da interação das cidades, muito pouca coisa. Então eu acho que esse é um campo também que dá para porque nesse exemplo que você está falando, existe interessante uma isso que você tá hierarquia, falando. né? Existe uma responsabilidade concorrente que você tem um legislativo justamente para fiscalizar isso tudo. Exato. No caso de parcerias entre cidades, você não tem uma tem. legislação que obrigue essas parcerias, né? Ou que dê vantagens a elas, que mostre, por exemplo, que você pode fazer um grande investimento estratégico para a tua região sem gastar o dinheiro inteiro. Isso seria uma grande... é o seguinte, Niterói vai dar 40%, São Gonçalo vai dar 30% e as outras duas cidades vão dar 20% cada uma. Pô, o benefício é para todo mundo. Será que vale a pena? Os malandros vão se olhar. Pô, eu não quero pagar 100%, mas a gente pode ter um benefício, inventei qualquer coisa, né? Mas você pode ter engenharias de interesse mesmo entre as cidades que essa cooperação pudesse estar melhor modelada. E agora, por que não pode? Porque a burocracia para fazer uma coisa dessa é imensa, porque você tem um monte de amarras. Então, no campo legislativo, eu acho que ainda tem muita ideia criativa para surgir em cooperação entre municípios, né? Entre segmentos, que eu acho que podia melhorar muito a vida do povo, né? Você podia ter... às vezes não tem uma cidade que ela quer fazer um investimento grande, mas ela não consegue centralizar os recursos, a outra consegue financiar, por que uma cidade não pode financiar a outra, né? E discutir esses temas, né? Levantar cara, eu acho que, é um tema engraçado, assim, embora eu falei que sempre pensei nisso, mas nunca pensei a fundo no sentido realmente de ser à má vontade, se tem, se não tem. É o que você tá falando. Às vezes as cidades ali são do mesmo grupo político, mas essas coisas não acontecem mesmo porque não tem essa cultura, não tem essas legislações, não tem essas coisas. E tem as amarras. Você não vai... Porque alguém pode surgir com uma crítica assim, não, mas aí vai fazer o papel do governo estadual. Não, não é isso. Tem as outras leis, dá para respeitar. Agora, quanta produção legislativa criativa poderia surgir só de você olhar problemas sistêmicos que atingem territórios que a fronteira é imaginária, gente. A fronteira é imaginária. A fronteira entre Rio do Ouro ali é imaginária. Então, como que a gente poderia olhar para esses investimentos, ao invés de ser uma briga de cabo eleitoral que... Já viu isso em eleição? Tem muito isso em eleição. O cabo eleitoral desse lado da rua, o cara vai lá naquela rua e diz assim para todo mundo passa o título para Niterói. Vem pra cá porque o meu político é bom. Aí o cara tem um cabo eleitoral, cara, do outro lado da rua. Guerra do título. Todo mundo passa o título pra São Gonçalo, porque o cara de São Gonçalo é que é bom. Aí numa família o cara deve dividir, vocês aqui São Gonçalo. Faz acordo. O pessoal da cozinha é São Gonçalo, o pessoal da sala é Niterói. Deixa o pessoal da varanda pode ir pra Maricá, que a gente vai ganhar. Deve Bastidor de eleição é um negócio interessantíssimo. Não, eleição municipal, então, cara, maravilhoso. Tinha que ter um documentário. Bastidor de eleição, de maneira geral, algo que me fascina muito, que é muito louco. As articulações ali e tal. Pô, e você viveu... É isso que eu queria levantar com ele. O Léo tem quantos anos, Léo? Eu tenho 41. É um menino. É um menino. Jovem político. Jovem político. Mas o Léo tá desde da Uni, né? Eu entrei pra política, mas não é desse jeito, assim, política e tal. Eu comecei no Grêmio do Liceu, cara, tentando melhorar os ventiladores no meu colégio. Era um negócio insuportável. Eu tinha 2 problemas no Liceu, no segundo grau. Mas o calor, cara, no Liceu da vida era insuportável mesmo. Cara, infernal. Porque aquele ventilador, ele jogava mais bafo quente ainda. Não, e não tinha, cara. As paradas eram que não tinha. Então, foi tipo um aprendizado mesmo. Eu comecei com uma coisa trivial, que era, não é um absurdo esse negócio, tal, a gente fica pingando de suado, não consegue assistir aula e tal. E eu nem sabia que esse negócio era política. Na minha cabeça eu estava resolvendo um problema concreto ali E aí a segunda coisa também que me irritava muito, que era muito importante e que eu senti mais quando eu fui para o turno da noite, que é um turno mais proletarizado, né, mais de trabalhador mesmo, a galera do turno da noite do Liceu, era a falta de professor. Eu achava um desrespeito, cara, porque você entrava no colégio 7 da noite, vamos dizer, aí tu pegava uma aula até 8h30, aí tu não tinha aula de 8h30 até não sei o quê. Tinha que esperar. E aí você tinha que esperar. Eu achava aquilo... E aí você via, tipo, as pessoas cansadas, cara. E era uma parada muito revoltante.
E aí eu entrei brigando por essas coisas, né? O ventilador foi assim no início e depois no meio do ano. Aí eu fui parar no Grêmio e aí eu fui entendendo. O meu aprendizado com o negócio de política foi muito orgânico, porque eu aprendi assim: a culpa do ventilador é da diretora. É a diretora, cara. A diretora não tá botando o ventilador aqui. Essa mulher tá roubando o dinheiro da escola, isso é um absurdo, falando um monte de bobagem, um monte de besteira. Aí eu entendi que não era a diretora, que o dinheiro era insuficiente e eu fui adquirindo uma compreensão. Pô, então quer dizer que não repassam a grana para parada. Eu não tinha interesse em política. Eu era muito assim, qualquer pessoa na rua falava, esse negócio é chato, política é chato. Porque é. Assim, isso é um tabu, assim, as pessoas da esquerda têm muita dificuldade. Eu queria viver num mundo que ninguém precisasse fazer política. É claro que isso é utópico, maluco e tal, mas eu quero dizer o seguinte, que as condições objetivas estivessem atendidas de maneira que as pessoas pudessem simplesmente fazer só o que gosta. Não precisa porque, por exemplo, se você tivesse as condições ideais, seria um assunto que nunca te... Não te despertaria, porque você não precisaria... para escolher se a cor da escola é vermelha ou azul. Uma utopia radical, né? Assim, tudo resolvido. Mas não é essa a realidade que eu vivo. E aí eu fui meio que ganhando uma consciência do seguinte, cara, eu nasci pobre, eu tô no colégio público. Se eu não fizer isto, eu nunca vou ter acesso a nada. A parada é montada para esses malucos que estão aqui comigo ficarem aqui sofrendo. E aí, na próxima parada que eu for fazer, na outra que eu for fazer, na outra que eu for fazer, eu sempre vou me deparar com a mesma situação. Então, essa estruturação mental mínima, que não tem nada a ver com a política, no sentido do dos caras de terno, não é isso não. Juntar a galera para poder enfrentar de frente um problema que a gente tava vendo ali, quebrar o pau para aquela porra acontecer, para aquele negócio acontecer, era o centro do óbvio para mim. Passou a ser, e foi muito orgânico. E aí eu fui entendendo. Aí, então peraí. Então tem um problema que é uma regional de educação, não é esse. O problema então não é aqui que eu tenho que reclamar, né? Não é com ali, ela. É ela que eu tenho que reclamar. É isso. Entendeu? E aí, quem é esse governador que vacila? Na época era um cara chamado Marcelo Alencar, um governador que faleceu, e teve muita luta da educação naquela época. Era o governo do Fernando Henrique com Marcelo Alencar. E olha como a vida muda, né? Que saudade do Fernando Henrique. Você vê, eu reclamava... Que saudade do Marcelo Alencar. Saudade, cara, saudade. Não, que saudade nunca critiquei. Nunca critiquei. Que saudade. Que saudade do JK, vamos falar aqui. Getúlio já se mostra olha, a gente foi liberal democrático. Cláudio Castro... e triste. Bolsonaro, né? Que saudade dos caras. Então, aí eu reclamava fazer oposição no sentido das coisas reais. E aí eu entendi uma última coisa. Então isso já tem pelo menos uns 25 anos de luta. Cara, foi com 15 anos, cara. Então. 15 anos, por aí. E aí eu fui ganhando, assim, aprendendo mais, né? Dando cabeçada também e viajando na maionese, errando. Isso aí faz parte. E aí eu tive um grupo de amigos. Eu só vou contar isso pra vocês que é uma história interessante. Tinha um grupo de amigos que militavam comigo ali, estavam juntos e tal. Cara, você fala direito, você briga pelas paradas e tal, você tem que ser candidato a vereador. Malandro, candidato a vereador? Não. Cara, vamos lançar você candidato a vereador, beleza. Aí eu fui candidato a vereador. Eu tinha conhecido pessoas do PT, eu estava naquela época no PT, foi o primeiro partido que eu conheci. E aí eu fui lá, um partido muito aberto às classes populares, né, a galera que faz movimentos. Eu fui lá e fui ser candidato pelo PT. Aí isso aqui em 2000 e pouco? Cara, não lembro mais. Eu tinha, sei lá, 19 anos, tinha saído do segundo grau. Eu lembro de você, se eu não me engano, não sei se foi 2004 ou 2008. Eu acho que eu fui candidato, deve ter sido, eu não lembro bem mais, mas assim, eu tinha em volta de 20 anos. Então deve ter sido 2004, por aí. É possível. Eu fui candidato a vereador 5 vezes, é só fazer a conta que a matemática aqui me cobrou caro. Eu fui candidato 5 vezes. 20 anos atrás, então. Por aí, cara. Fui... Não, 25. Não, 20. Então você pegou de 2000. Sua primeira foi em 2000. Deve ter sido isso, porque agora ainda tá correndo o tempo de mandato. Foi ano passado, no final. 5 é 20. 20 anos, mais ou menos, é isso aí. E aí, aí eu fui candidato. Aí contar uma história para vocês que é muito, muito legal. É o seguinte,
Minha história com o bastidor da eleição, Jefferson, você que gosta. Aí eu fui candidato, eu tinha 7 amigos fazendo a minha campanha e eu estava cheio de sonho, queria fazer a parada, estava empolgadão. Aí, irmão, começou a campanha, eu fui varrido, destruído, destroçado. Entrou um maluco do lado, sei lá, naquela época tinha essas paradas, tipo assim, botou 400 bandeiras, vem outro maluco, botou não sei quantos galhardetes, o outro com uma equipe Não, era gigante. a eleição era tropa na rua. Era bizarro. E eu era com bizarro. 7 amigos, uns papelzinhos na mão, olhando pra parada, falei, caramba, cara, eu tô ferrado. E aí foi passando o tempo da eleição e eu falei, cara, esse negócio não é feito para uma pessoa como eu disputar. E aí eu tô num 45 Cubango, num dia, dentro do ônibus, e eu tô praguejando a vida. Eu tô dizendo, nada funciona, eu vou passar a maior vergonha quando abrir a urna, cara, eu vou ser, tipo, humilhado na parada. Eu sou muito ligado a essa minha parada de meio honra pessoal, eu tenho essa parada dentro de mim, sabe, de não gosto de passar vergonha, tá ligado? Eu falei, pô, vou passar uma vergonha nessa parada, minha família, todo mundo, eu tô defendendo paradas maneiras, mas, pô, vou ser massacrado nesse negócio. E eu dizendo pros meus amigos, não, nós vamos ganhar e tal. Eu falei, cara, tem como esse negócio, mas vou me ferrar. E aí, praguejando, acontece uma coisa mágica na minha vida. É uma história incrível. Entra um baleiro. E o cara entra, cumprimenta o motorista sorri para ele, o motorista abre a porta da frente, naquela época que é onde você não pagava, a roleta era lá atrás. Ele entra e ele, senhores passageiros, desculpe incomodar, já que eu incomodei, eu vou continuar. Vim aqui vender minha bala, tarará, 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 aquele discurso tal, para. Aí eu olho pro ônibus, brother, e tá todo mundo sentadinho, virado para frente, vendo o cara e tal, e ele começa a vender bala assim, e nem todo mundo, uma galera não gostou, uma galera não prestou atenção, mas uma galera comprou a bala do cara. Eu olho para isso e digo, esse cara tá me dando uma lição incrível. Eu tô aqui praguejando que eu não tenho dinheiro, que eu não consigo, que eu não tenho alcance, e o maluco tá aqui na minha frente, ele fez uma parada foda, e eu tô reclamando. Voltei para meus amigos, 7 amigos da minha campanha, alguns deles estão comigo até hoje. Pessoal, o negócio é o seguinte, quanto de dinheiro, apura aí o dinheiro que a gente tem nessa campanha aí, junta aí. Quanto que dá o dinheiro? Se fosse hoje em dia, o dinheiro que a galera deu do bolso, família, todo mundo e tal, dava, sei lá, R$1.200. Eu tô chutando qualquer número, que era outro dinheiro. É o seguinte, galera, nossa estratégia vitoriosa é a seguinte, nós vamos comprar tudo de vale transporte. Tudo, vamos pegar o dinheiro inteiro, esquece o resto. Aí os caras endoidou de vez, o maluco tem 7 pessoas na campanha, o maluco veio falar uma parada dessa. E não sei se vocês lembram. Pô, tá querendo ir pra praia agora? Os caras olharam pra mim e falaram, cara, comeu cocô. Você, que é você, o que você tá fazendo? É o seguinte, nós vamos comprar tudo de vale todo mundo leva essa mariola. Vamos mudar de ramo. Vamos mudar de ramo. Vereador, que brother. Não, cara. Aí eu falei pra galera... E os caras é dono da house. E, cara, a galera é tão louca que eu expliquei a ideia. Os meus amigos são tão meus amigos, assim, a parada é tão maneira. Eu sou cercado de gente, pô, que eu amo tanto e que fez isso por mim. A galera que comprou falou, o barulho. Comprou. E aí eu comprei, não sei se vocês vão lembrar disso, talvez não, talvez a galera que esteja assistindo seja muito jovem. Eu comprei cartelas, era uma cartela, a parada era um negócio que destacava. Lembra disso? Não sou tão novo assim, não. Cartelas daquela parada, cara. Comprei cartelas. Entrei nos ônibus, panfleto na mão. Senhores passageiros, desculpe incomodar. Já que eu incomodei, eu vou continuar. O preço da passagem de ônibus que vocês estão pagando é uma vergonha. E essa parada acontece por causa disso. E, pô, eu queria falar para vocês, eu nunca fui candidato a nada, não. Eu tô batalhando esse negócio aqui. Eu queria só pedir para vocês lerem meu panfleto. E dava panfleto para quem queria. Quem queria pegar. E muitas pessoas, a pessoa tá no ônibus, de frente, via você... Pegava o panfleto, ela não vai jogar pela janela, ela tá no ônibus mesmo, ela leu. E foi a primeira vez que meus panfletos foram lidos. E aí, cara, abriu a urna, eu tinha que acabar de um jeito mais bonito, né? Eu perdi a eleição.